quais vão ser os desdobramentos em relação a essas denúncias, né, de violência contra a mulher, casos muito graves que a gente vai seguir noticiando aqui no portal e no Agora Metrópolis. Mas vamos voltar agora aqui para o telão, porque eu quero trazer mais uma novidade sobre essa questão envolvendo a MP do frete e a possível greve dos caminhoneiros. A gente trouxe ontem aqui, conversou inclusive com um representante da categoria, porque houve essa ameaça de greve, e o Igor Gadelha trouxe então na coluna dele que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, aceitou o acordo e decidiu de fato então votar a MP do frete hoje. A gente já tinha visto mais cedo, ontem, o líder do governo no Congresso Nacional, Randolph Rodrigues, afirmou que havia se chegado a um consenso, a um acordo, e agora a coluna traz então que o próprio presidente do Senado decidiu incluir na pauta desta terça-feira a chamada MP do frete, que é a medida provisória que altera as regras do piso mínimo do transporte rodoviário de cargas. Segundo interlocutores de Alcolumbre, ele decidiu pautar a MP após o governo e a oposição fecharem esse acordo que eu mencionei, então, que Randolph Rodrigues havia citado ontem. A expectativa é que essa votação seja concluída até esta quarta-feira. Pelo acordo, a proposta passará apenas por ajustes na redação no Senado. O objetivo é evitar que a MP precise retornar para nova votação na Câmara dos Deputados, onde foi aprovada. Porque, explicando aqui para quem está nos acompanhando, o que acontece é que quando um projeto ele é aprovado na Câmara dos Deputados, quando ele passa para o Senado, se ele só tiver pequenos ajustes, por exemplo, na redação, ele não precisa voltar para a Câmara. Mas se ele precisar passar por ajustes mais substantivos, ajustes ali no seu conteúdo, aí sim ele precisa voltar para a Câmara dos Deputados, ser aprovado lá novamente. Então a intenção dos senadores é só fazer alguns ajustes na redação para já liberar essa MP e ela poder ser aprovada, essa regra continuar em vigor. Segundo o líder do governo no Congresso, Randolph Rodrigues, o presidente Lula deverá vetar um trecho, o trecho que foi incluído pela oposição lá na Câmara, que anistia as multas aplicadas a caminhoneiros que participaram de manifestações após as eleições de 2022. Outro ponto que também é negociado prevê a manutenção do piso salarial nacional para os trabalhadores seletistas do transporte de cargas. Mas esse valor de 5 mil deve ser revisto. Então, um outro ponto que pode aí passar por revisão nessa votação que acontece hoje lá no Senado. Lembrando que o governo corre, então, para aprovar essa MP antes da quinta-feira, porque essa é a data na qual a medida perde a sua validade. Assim, eles tentam evitar essa paralisação dos caminhoneiros que estão ameaçando interromper definitivamente aí, provisoriamente, as suas atividades em portos e rodovias, caso o texto não seja votado. Essa manifestação toda, então, essa mobilização dos caminhoneiros é justamente para que o presidente do Senado, então, incluísse esse tema na pauta lá do Senado para poder garantir que a categoria não ia parar. Eles veem como muito importante esse texto, essa votação, já que ela traz algumas demandas que são históricas aí da categoria. Ontem a gente conversou com um representante da categoria dos caminhoneiros que trouxe aqui para a gente esses pontos que são muito importantes para eles e que eles queriam somente, então, que o presidente Davi Alcolumbre pautasse essa medida provisória. Lembrando que as medidas provisórias são dessa forma, o presidente do país, né, o presidente Lula, editou essa medida provisória, ela entrou em vigor, mas ela precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional para que ela não perca a sua validade, porque aí, perdendo a validade, as regras caem, não podem ser aplicadas mais, e era justamente isso que os caminhoneiros queriam, então, evitar que acontecesse. Tá aí essa matéria, essa notícia do Igor Gadelha, trazendo essa informação. A gente vai seguir acompanhando aqui na nossa programação todos os desdobramentos dessa votação da MP do frete e a gente volta amanhã com mais novidades sobre esse caso, sobre tudo que a gente discutiu aqui e sobre muito mais. Fica ligado, então, no resto da nossa programação no dia de hoje. A gente segue ao vivo aqui no Metrópolis e amanhã a gente está de volta às 2h30 aqui no Agora Metrópolis.
A gente vai encerrando por aqui e você segue acompanhando. Não deixe de acessar o Portal Metrópolis e seguir os nossos perfis em todas as redes sociais.